Ontem, o Brasil perdeu mais do que um ator. Perdeu uma presença, uma voz, uma história. Silvio Matos se foi. E como acontece com muitas despedidas, a ficha ainda não caiu. Porque algumas pessoas não parecem ir embora. Elas ficam na memória, na voz, nos momentos. E talvez seja por isso que dói. Mas antes da despedida, existe a história. E a história dele merece ser lembrada. Silvio Matos nasceu em 1943, em um Brasil muito diferente do de hoje. Um tempo sem internet, sem atalhos, onde tudo era mais difícil e talvez, por isso, mais verdadeiro. E como muitos artistas da sua geração, ele não teve um caminho fácil. Nada veio rápido, nada veio de graça, mas havia algo nele, algo que não se ensina: carisma, presença e, principalmente, verdade. Silvio não era apenas um ator. Ele era alguém que conseguia transformar o simples em memorável. Ao longo dos anos, construiu uma carreira sólida. Passou pela televisão, pelo teatro e também pela dublagem. Sua voz ecoou em personagens, histórias e, sem que muitos percebessem, fez parte da vida de muita gente. Quantas vezes você já assistiu algo sem saber quem estava por trás e, mesmo assim, sentiu emoção, sentiu conexão? Essa era a força dele. Silvio Matos não precisava ser o centro das atenções para ser lembrado. Ele fazia parte, e às vezes, são justamente essas pessoas que deixam o vazio mais profundo. Com o passar do tempo, enquanto o mundo mudava, ele continuava, se reinventando, se adaptando. E algo curioso aconteceu. Mesmo depois de décadas de carreira, ele voltou a ganhar destaque nas redes sociais, na internet. Uma nova geração começou a conhecê-lo. E mais uma vez, ele fez o que sempre soube fazer: conectar. Mas por trás dos sorrisos, existe sempre uma história que nem todo mundo vê. O tempo passa para todos, e com ele, vêm os desafios. O corpo muda, o ritmo muda, mas a essência permanece. E talvez seja isso que mais impacta. Porque quando alguém assim parte, não é só uma pessoa que vai embora. É uma parte da história. É um pedaço do tempo. É uma presença que, de alguma forma, sempre esteve ali. E de repente, não está mais. A morte tem esse poder estranho. Ela interrompe, mas também revela. Revela o quanto alguém era importante. Revela o quanto deixou marcas. Revela o quanto será lembrado. E hoje, muita gente percebe isso. Mensagens, homenagens, lembranças, histórias sendo contadas por pessoas que talvez ele nem soubesse que impactou. E isso diz muito. Porque no final, o que realmente fica não é fama, não é número. São memórias, são momentos, são marcas invisíveis que permanecem mesmo quando tudo acaba. Silvio Matos pode ter partido, mas o que ele construiu, não. Sua voz ainda ecoa, seus trabalhos ainda existem, seu legado ainda vive. E talvez essa seja a forma mais bonita de continuar. Viver através do que se deixou. Mas a verdade é que despedidas nunca são fáceis. Elas nos lembram de algo que a gente evita pensar. O tempo é limitado e a vida passa rápido. Rápido demais. Ontem ele estava aqui. Hoje virou lembrança. E isso assusta, porque faz a gente perceber que poderia ser qualquer um de nós. Então talvez essa não seja só uma história sobre perda. Talvez seja um lembrete de que a vida ela acontece agora, de que as pessoas que você ama estão aqui hoje, mas não para sempre, de que palavras precisam ser ditas, momentos precisam ser vividos e o tempo precisa ser valorizado, porque depois pode ser tarde. Silvio Matos se foi, mas deixou algo que muitos passam a vida inteira sem conseguir: significado. E no fim,
Talvez seja isso que realmente importa. Não quanto tempo você viveu, mas o que você deixou enquanto esteve aqui. Descanse em paz.